Instrução espiritual. Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João capítulo 13, versículo 35. Diferenças. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassa o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, do Evangelho, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamento, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Livro Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 63, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É interessante a gente pensar sobre essa questão da diferença. Nós precisamos valorizar a literatura espírita. Nós necessitamos pensar nos trabalhos, nas atividades do bem,
nas atividades da consolação, da instrução. Mas não adianta só pensar. Precisamos meter as mãos na obra. Temos que sujar as mãos com as vibrações do bem. Imagina que sujeira maravilhosa. Se as nossas mãos só agem no bem, se as nossas mãos só fazem o bem, se as nossas mãos ajudam a consolar, a enxugar lágrimas com a toalha da instrução, do entendimento, da tolerância, da paciência e do perdão. Maravilha! A possibilidade de interagirmos com a Boa Nova, com o Evangelho de Jesus, espalhando a verdade do Espírito, da imortalidade, da ressurreição, que nós somos espíritos, que não tem morte, que a vida prossegue. Nós não somos um corpo de carne que tem uma alma, que tem um espírito. Evidentemente que não. Nós somos o espírito. Nós somos a alma. Estamos transitoriamente revestidos de carne, de matéria orgânica, para que possamos interagir com o mundo material à nossa volta. Mas essa matéria orgânica, ela tem prazo de validade. Chega um momento que nós teremos que desocupar a casa. Não é uma ordem de despejo, mas é um pedido de afastamento, exatamente para que a casa seja demolida e todo o material da construção dessa casa possa voltar para o reino mineral para construir novas casas. E isso é maravilhoso, saber que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tudo passa e tudo muda para melhor. Nós poderíamos imaginar, como está no livro Alegria Espírita, logo no capítulo 1, a história do velhinho pensador, porque ele estava parado próximo de uma esquina, num quarteirão muito bonito, muito florido, e ele era muito conhecido na região pela vizinhança, sempre muito prestativo, sempre muito cordial, alegre, e sempre estimulando o bom ânimo, a esperança. Mas alguém o pegou pensativo, meditando, parado, sozinho, e alguém perguntou para ele o que ele estava fazendo ali naquela hora. Senhor, me desculpa, nós temos intimidade para perguntar isso para o senhor e tal. E começou a conversar e ele estava dizendo que ele achou interessante parar por ali porque ocorreu questionamentos que ele precisava meditar sozinho e longe das pessoas que pudessem fazerem perguntas, que pudessem questionar alguma coisa e desvirtuando assim a sua concentração mental naquilo que lhe surgiu na mente. E a pessoa ficou curiosa, mas o que foi? Não, porque eu tive estabelecendo um desafio grande hoje comigo mesmo, porque eu peguei um papel e escrevi numa coluna o bem, na outra coluna o mal. E eu fiquei procurando 5 motivos para que eu pudesse continuar alegre, continuar feliz, continuar animado, esperançoso. E encontrei rapidamente a resposta em mim mesmo e em muito trabalho, em muita dedicação, em muito compromisso com as pessoas, com as obrigações do dia a dia. Rapidinho encontrei 5 motivos, mas eu fiquei procurando os motivos para eu ficar triste, para eu me deprimir, para eu perder a esperança, para eu desanimar.
Aí eu estou aqui procurando, meditando para encontrar. Mas logo que eu comecei a pensar, aí você apareceu aqui. Aí eu comecei a me preocupar com você. Comecei a lembrar do dia que você caiu, quando estava jogando bola ali na esquina. Aí eu fiquei preocupado se você tinha machucado a perna, porque você saiu mancando. E eu não fui na sua casa perguntar por você. Aí eu fiquei pensando, esse seria um motivo para eu colocar na lista do mal que poderia entristecer-me, mas você chegou aqui tão bem, tão recuperado, e aí eu não estou encontrando motivo para eu ficar triste, para eu ficar desanimado com a vida, com as situações. E, e muito interessante a gente lembrar dessa história, que é só uma história, né? Mas é bom a gente lembrar, será que nós temos motivos para ficarmos tristes, magoados, revoltados, insatisfeitos, zangados, aborrecidos? Então é bom que escrevamos numa coluna com a folha de papel riscada ao meio. E depois também vamos tentar colocar situações onde possamos encontrar motivações de alegria, de esperança, e considerando os recursos que temos de andar, de falar, de ouvir, de enxergar, e, e outros recursos mais que estão disponíveis para nós, inclusive no que tange à manutenção do corpo, né? Nós podemos comer uma banana, chupar uma laranja, comer um arroz. Uai, tem gente que não pode. Mas não adianta saber. Tem gente que não pode, aí eu vou ficar feliz com isso? Não. Ué, quem é que não pode comer? Qual é o problema da pessoa? Aí a gente tentar resolver, ajudar. Sozinho não conseguiremos, mas poderemos participar da caridade coletiva. Nós participamos de uma instituição onde nós temos a caridade coletiva toda sexta-feira. Aí distribuímos, cadastramos as grávidas com risco alimentar e vamos dando um enxovalzinho, vamos dando a cestinha de alimento todo mês. No 7º mês damos também um enxovalzinho do bebê. Mas quem que faz isso? Ué, é uma caridade coletiva. São dezenas e dezenas de pessoas que colaboram. Um leva um sabonete, um leva uma fralda, outro leva um coeiro, outro leva um capotinho, né? O coelho de flanela, agora nesse frio, é uma maravilha, que os bebês nascem e ficam, às vezes, no ar refrigerado. Imagina com esse frio. Precisamos de uma roupinha quentinha. E às vezes a mãe não tem nada. No outro dia a avó bateu lá correndo, desesperada, se eu não arrumar para ela uma roupinha quente, porque o bebê ficou lá na UTI infantil e estava lá dentro, estava muito gelado, a enfermeira pediu a roupa e uma roupa que ela tinha lá não estava adequada. Então, nós tínhamos lá uma roupinha quentinha de flanela, não é muito interessante, alguém doou, aí doamos para ela, foi correndo lá levar para a netinha que estava internada no hospital. Ora, mas eu apenas peguei lá na sala onde ficam os enxovais e dei para a vovozinha. O mérito é de quem? O mérito é de quem doou aquele coelhinho de flanela quentinho, maravilhoso, né? Então, evidentemente que tudo que falamos, pensamos e fazemos fica na nossa conta, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Ué, por que juntarmos coisas ruins na nossa conta? Tá louco? Temos que juntar coisa boa, né? Coisinhas que a gente pode fazer. Também ninguém vai fazer o que não pode, é o que a pessoa pode. Às vezes eu fico observando na entrada da instituição, eu fico bem perto da porta, não tenho como não ver. Às vezes a pessoa se implora, vai para a reunião, aí eu vejo que ela leva um quilinho, às vezes de macarrão, ou um quilinho de sal, alguma coisinha, e ela põe ali no carrinho. Ué, a doação dela é tão grande como quem dá 10 quilos, quem dá 20 quilos, tem gente que dá um pacote de arroz. Ué, a pessoa tem condição financeira, dá. Mas quem leva um quilinho de arroz também está contribuindo.
igualmente. Ninguém fica medindo quem dá mais, quem dá menos, não é? Então, muito maravilhoso a gente observar a questão prática da caridade. Diz aqui o Espírito Emmanuel que existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamento, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Ora, mas isso é uma porta fechada, onde só alguns podem entrar? Não, claro que não. A porta da caridade coletiva está sempre aberta. Quanto mais ajudarmos, colaborarmos na consolação, enxugando lágrimas, usando uma palavra de esperança, doando alguma coisa que nos sobra. Não é o que nos falta, é o que nos sobra. Então, não vai fazer falta, que é o que nos sobra. Doando alguma coisa que nos sobra para o bem geral dos mais aflitos, a pessoa está entrando pela porta da sala de recepção aos discípulos, ou seja, aos aprendizes fiéis, dedicados à lição. Ora, nós estamos em provação e para passar na prova, precisamos observar lições com cuidados para que a nossa nota não fique assim tão vermelha, né? Melhor que seja uma notazinha azul. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a falar do bem, a agir no bem, a pensar no bem. Ora, senão não vamos conseguir combater as más tendências nossas, que são muitas. Ora, mas se houver esforço, se houver dedicação, se nos envolvermos em consolar, seremos consolados. Em perdoar, seremos perdoados. Então, feliz aquele que ama, pois não conhece as misérias do corpo nem da alma. Ué, por que vamos ficar tristes? Por que vamos ficar desanimados? Melhor, não é? É ficarmos apaixonados pelo Evangelho, apaixonado pelas vibrações do bem, do eterno bem, que socorre, que ampara, que ajuda. E não precisamos fazer nenhuma obra grande, aquele espetáculo de grandeza. Isso é bobagem, isso é puro orgulho. Nós precisamos nos preocupar com as coisas simples. Às vezes, uma conversa de 2 minutos. Às vezes, uma roupa de reuso, né? Uma sandália de reuso. Eu observei, terça-feira, chegou um rapaz com a sandalinha arrebentada, sandalinha de dedo, né? Ele mora pela rua, mas está muito frio, a pessoa fica com o pé no chão, não é? Fica gripado, passa mal, sente dor de dente. Ele estava se queixando com dor de dente. E a sandalinha arrebentada. Aí eu conversei lá com o pessoal, conseguimos um chinelo para ele. Não era uma sandália, era um chinelo. Mas ele até prefere a sandália. Por quê? A sandalinha de borracha, quem anda pela rua, quem mora pela rua, ela molha 5 minutos depois da seca. Um chinelo maravilhoso, de couro, todo maravilhoso, molhou, vai ficar molhado o dia inteiro, não vai secar. Então, às vezes a pessoa pensa, mas sandalinha de borracha, mas sandalinha de borracha, a Havaiana é muito cara, né? Mas essa sandalinha mais barata, tipo a Havaiana agora virou moda. Então, essas, tipo Havaiana,
Aquilo ali é muito prático para quem mora pela rua, quem anda pela rua. Por quê? Porque molha o pé, 10 minutos depois já secou. Ela não conserva a água. Agora, um chinelo maravilhoso de couro legítimo, ou couro né, falso, seja lá o que for, vai guardar água. A pessoa vai continuar com o pé molhado. Então aí ele ficou todo feliz que ganhou o chinelo, mas ele queria a sandalinha, e eu sei por quê, né? Eu sei que é por conta da chuva. Então, às vezes, a pessoa tem uma sandalinha usada, está muito gasta. Ué, mas para a pessoa que não está sem nenhuma, é uma festa, não é? E se tiver muito grande, a gente corta lá, tem tesoura lá, a gente corta os pedaços, ajeita. E às vezes a pessoa dá bermuda sem cordão, sem o cadastro. A pessoa está magrinho, né? A bermuda fica caindo. Então nós temos lá uns cordões que a gente enfia os cordões com arame e para a pessoa poder usar, né? Ajeitar na cintura. Então, quanto mais simples, melhor. O importante é a gente ajudar alguma coisa, fazer alguma coisa por alguém que está numa situação mais desgraçada, mais sofredora. Né? Nós estamos conseguindo falar, estamos conseguindo andar, estamos conseguindo enxergar. Isso é um lucro, né? Estamos no lucro. Imagina, num planeta de prova e expiação, poder andar, poder falar, poder enxergar, ainda poder doar alguma coisa para alguém, ainda que seja uma oração, uma palavra, é um luxo. Isso é um grande luxo. Nós temos que agradecer muito a Jesus a oportunidade de estarmos nessa experiência provacional. Tem gente que fica querendo sair para o mundo de regeneração, pura bobagem. Que mundo de regeneração, coisa nenhuma. Bom mesmo é aqui, junto dos sofredores, junto das necessidades. Daqui a pouco a gente desencarna, a gente nasce de novo e a gente volta e a gente vai. Importante é o nosso pensamento estar no bem, o desejo do bem, pensar no bem. Agora, ficar pensando em ir para planetas de regeneração, se livrar dos sofrimentos, pera lá, né? Aí é covardia. Nós não temos que ter medo, nós temos Jesus nos amparando. Temos que ter fé em Jesus e prosseguir, ou num planeta inferior, ou num planeta de prova e expiação, ou num planeta de regeneração. Seja lá o planeta que for, nós estaremos bem, porque nós estaremos contando com o amparo de Jesus. Aí, estamos no lucro. Temos que acreditar no bem.